Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. É 7 de julho de 2017. Você gosta de pizza? Então vai poder ajudar a Associação Beneficente Caminho de Damasco. Depois de colocar a mão na massa, as crianças têm a missão de vender 200 pizzas que foram doadas para a entidade. Daqui a pouco você confere essa história que está imperdível. Veja os destaques da edição de hoje do TVU Jornal. Mais um acidente é registrado em Votuporanga. Desta vez foi na zona sul da cidade. Queimadas pioram a qualidade do ar. Vamos mostrar isso numa reportagem. É que o tempo seco desta época colabora para o aumento de ocorrências. Em Valentim Gentil, foram registrados vários deles em um mês. Vacina contra a gripe agora está disponível para toda a população. Como sobrou no estoque, todo mundo agora pode ficar livre da H1N1, da H3N2 e também da gripe comum. Tem outros assuntos que vamos trazer aqui no TVU Jornal desta sexta-feira. Seja bem-vindo! Começamos o TVU Jornal falando de mais um acidente em Votuporanga. Dessa vez envolveu um carro da prefeitura e uma moto. O acidente foi no bairro Estação. Segundo a polícia, tudo aconteceu hoje à tarde quando o motorista fazia a conversão da Avenida Prestes Maia, tendo invadido o sinal de pare. Nesse momento acabou batendo de frente com a moto. A motociclista foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga com fratura na perna. Vamos agora falar da seca, porque no inverno a qualidade do ar fica bem ruim, né? E para piorar, se tornam comum nesta época as queimadas. Em Valentim Gentil, por exemplo, em apenas um mês foram registrados várias delas. O período de junho a outubro torna-se uma grande preocupação para as autoridades. O motivo é a grande incidência de queimadas, que muitas vezes são praticadas por vândalos. Valentim Gentil já registrou várias delas nos últimos dias. Em apenas um mês, foram registrados aqui em Valentim Gentil cerca de 20 incêndios, entre pastagens, vegetação nativa e canaviais. De acordo com a Defesa Civil do município, foram queimados cerca de 250 mil metros quadrados de vegetação. E o pior, a maioria deles por vandalismo. Então a Defesa Civil, em conjunto com os departamentos da Prefeitura, né, tem buscado aí ser feita a fiscalização, até mesmo através da Polícia Militar, né? A gente solicita que o pessoal denuncie através do 190 e faça uma denúncia. Sempre que houver uma queimada e pegar alguém fazendo fogo, faça a denúncia. Puro vandalismo. Puro vandalismo. Uma das áreas mais atingidas da cidade foi este canavial, que fica próximo ao loteamento residencial com mais de 1000 casas. Esse canavial ontem foi atingido pela quarta vez essa semana, né? Queimou uma grande área, coloca em risco devido às moradias que tem próximo do local, né? Tem um loteamento bem grande, então a gente tem uma preocupação maior nessa área. Próximo à linha férrea, também existem vários locais que foram queimados. De acordo com o diretor do meio ambiente do município, houve a necessidade de parar uma composição para combater o incêndio. O trem vem carregado de combustível, né? Muito perigoso o acesso do trem se tiver alguma queimada. Enquanto não terminar essa queimada, não pode liberar. A sorte que tem um pátio bem próximo aqui, né? E consegue parar para poder terminar a queimada, né? Em Votuporanga também houve registros de várias queimadas. Uma delas foi no bairro Noroeste, próximo a residências. Os moradores reclamam e estão assustados. Quase todo mês acontece essa queimada aqui, né? É uma coisa que vem prejudicando muito a população, prejudicando crianças, né? Com medo dessas coisas, né? Eu liguei para o 190, para o bombeiro. Isso começou cedo, já acordei, já tinha queimado, eu tenho criança, então é bem preocupante isso. E foi a primeira vez que isso aconteceu, incêndio aqui? Como eu sou novata aqui nesse bairro, foi a primeira vez, então eu fiquei bem assustada. Por causa da fumaça, né, da poeira do ar que ficou bem poluído, então eu fiquei preocupada, sim. Assusta? Assusta, sim, muito. E esse tempo vai permanecer, viu? Às 5 da tarde a umidade estava abaixo dos 40% e amanhã deve chegar nos 48%. E nada de chuva, como vamos ver na meteorologia. Boa noite, Naê. Boa noite, Wender. Boa noite a todos.
Durante o final de semana, o tempo segue com muitas nuvens, porém, permanece sem previsão de chuva. Em São Paulo, neste fim de semana, a previsão é de muita nebulosidade. Os termômetros devem registrar mínima de 12 e máxima de 22 graus nos 2 dias. Em Rio Preto, os dias devem ser de sol, com algumas nuvens e nebulosidade variável. Por lá, os termômetros devem registrar mínima de 16 e máxima de 27 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é de que as temperaturas continuem baixas e não tem chances de chuva. A mínima prevista é de 16 e a máxima de 28 graus. Uma ótima noite, um excelente final de semana. Até mais! Até, Inaê, bom fim de semana. Com a transferência do espaço empresarial Davi Mendonça Pontes para a nova estrutura do Centro do Empreendedor, o Acessa São Paulo, que atende aos bairros da Zona Sul da cidade, em breve vai para o Centro de Educação e Cidadania, no bairro Sonho Meu. O atendimento está momentaneamente suspenso até que a empresa de telefonia e internet realize todo o trabalho de instalação da rede, o que deve acontecer até o fim deste mês. É muito comum nessa época as doenças respiratórias, né? Por isso, quem ainda não se vacinou contra a gripe, é bom se prevenir. A partir de segunda-feira, toda a população terá acesso à vacina. Isso porque sobraram muitas doses da campanha que tinha alguns públicos-alvos. A medida é válida para todo o estado de São Paulo. Desde que foi iniciada no dia 17 de abril, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada por 3 vezes. Entre o público-alvo estão crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, idosos, profissionais da saúde, militares, entre outros. A novidade deste ano foi a inclusão dos professores. A vacina protege contra 3 subtipos do vírus da gripe, o H1N1, H3N3 e também o influenza B. A campanha foi aberta a toda a população por causa da baixa procura nos postos de saúde. Daniele aproveitou a campanha para se vacinar. Essa foi a primeira vez que ela tomou a vacina. Eu não podia tomar por causa da classificação que tinha, que era gestantes, né? E agora, como liberou, então eu vim tomar porque eu acho muito importante para a população, né? A gente deve se imunizar, né? Tantas doenças que está tendo por aí, então eu acho muito interessante. Kalinka também veio se vacinar. Ela diz que é importante poder se imunizar contra a gripe. Aproveitar, né, que abriu para toda a população, para a gente ficar mais protegido da gripe. De acordo com a Secretaria da Saúde de Votuporanga, desde o início da campanha, foram vacinadas 20 mil pessoas, o que corresponde a 85% dos grupos prioritários. A responsável pelo setor de imunização diz que mesmo com as prorrogações, a meta não foi alcançada. Nós estamos com um pouco de dificuldade com as crianças e as gestantes, que ainda nós não conseguimos atingir a meta de 90% desses 2 grupos. Os demais grupos, como os trabalhadores, pessoas acima de 60 anos, as puérperas, nós já conseguimos chegar aos 90%. Já em relação aos grupos não prioritários, foram vacinadas 12 mil pessoas. Embora eles não estão dentro de uma meta a ser alcançada, né, mas nós temos vacinado bem. Esta semana, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou que 19.630 pessoas tinham sido vacinadas. Todas eram do público-alvo, que incluía, por exemplo, idosos, crianças, gestantes, mulheres que amamentam e pessoas com doença crônica. E amanhã é o segundo sábado do mês e, como tradicionalmente ocorre, as lojas de Votuporanga ficarão abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. Por meio do aplicativo Compre em Votu, a população da cidade e de toda a região tem acesso gratuito ao catálogo do comércio local, facilitando a localização de todos os estabelecimentos aqui da nossa cidade. E no próximo bloco tem as notícias que movimentaram esta sexta-feira na região noroeste paulista e ainda nessa edição uma reportagem deliciosa de se ver. Uma pizzaria da cidade doou 200 pizzas para uma entidade beneficente. É daqui a pouco. Voltamos e agora para falar com quem faz aniversário em dezembro. Amanhã já está na conta o dinheiro das contas inativas do FGTS.
As duas agências da Caixa daqui de Votuporanga vão funcionar normalmente neste sábado. Quem tem direito ao benefício e ainda não sacou, tem até o dia 31 deste mês e é bom não perder o prazo, viu? Porque depois dessa data, os recursos aí do fundo voltam a ser exclusivos para casos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição de moradia própria, doença grave, entre outros. E foi desvendado o desaparecimento daquele policial aposentado de Araçatuba. Os detalhes vamos conferir com Angélica Lima, no Região em um Minuto. Boa noite, Angélica. Olá, Wender, boa noite. Já foi enterrado agora à tarde o corpo do homem de 28 anos, que morreu depois de sofrer um acidente hoje de manhã, na estrada vicinal entre Catanduva e Catiguá. Ele seguia de carro quando teria perdido o controle da direção do veículo e foi atingido por um caminhão que vinha logo atrás. O motorista do caminhão não ficou ferido. A polícia ainda tenta encontrar o grupo que explodiu os caixas eletrônicos de uma agência bancária hoje de madrugada no centro de Itajobi. Os ladrões utilizaram dinamite. Os moradores disseram para a polícia que acordaram assustados com o barulho das explosões. E em Araçatuba, o corpo do policial militar aposentado José Aparecido de Souza, de 73 anos, foi encontrado no banheiro de uma agência bancária. Ele estaria desaparecido desde quarta-feira à tarde. Tudo indica que o homem teve um infarto na tarde daquele dia. E como estava trancado no banheiro, somente hoje os funcionários encontraram o corpo. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até segunda, Angélica. Você aí de casa já deve ter ouvido falar que os arquivos e documentos podem estar com os dias contados. Isso está muito próximo de acontecer, viu? Tudo isso por conta de um projeto de lei que está lá no Senado e autoriza a destruição dos documentos em papel. A documentação ficaria disponível só na forma digital. São caixas de documentos que não acabam mais. O arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo tem quase 70 milhões de processos. O mais antigo é um testamento de 250 anos. E a papelada não para de chegar. Guardar tudo isso custa caro, quase 39 milhões de reais por ano. Mas o arquivo, como é hoje, pode estar com os dias contados. Boa parte dos processos armazenados aqui poderá virar cinzas se a Câmara dos Deputados aprovar um projeto de lei que já passou pelo Senado. A proposta altera a política nacional de arquivos públicos e privados e autoriza a destruição de documentos originais em papel depois que a cópia digital for autenticada. Este advogado especialista em direito digital explica que o risco de adulteração dos documentos digitais é pequeno. Para ele, a mudança vai trazer economia. É caro armazenar grande fluxo de documentos, grande volume de documentos. Não só armazenar, mas também fazer todo o trâmite de resgate, né? Você desarquivar, arquivar e arquivar documentos é algo extremamente custoso. Os críticos ao projeto dizem que não haverá economia, porque o custo para arquivar documentos digitalizados também é grande. Este arquivista fala que a falta dos originais pode causar problemas jurídicos e históricos. Desconsidera o registro histórico, né, os registros que a gente gera no dia de hoje, que um dia vão ser história. Ele preconiza uma tecnologia que já está quase defasada. Ele causa uma certa insegurança jurídica. Então, o maior problema seria esse: provas, né, documentos como prova, não poderem serem considerados prova por conta de não existir mais os originais deles. Vamos ver o que vai acontecer, né? E o domingo será de reconhecimento e homenagens aos soldados combatentes na Revolução Constitucionalista de 32. A solenidade será realizada às 9h30 da manhã na Praça Nozuma B, que fica ali na Avenida 9 de Julho, e terá a apresentação da tropa do tiro de guerra e também das crianças do projeto Soldado Mirim. Toda a população, claro, está convidada a participar. A cerimônia terá honras aos já conhecidos soldados votuporanguenses que participaram da Revolução, mas também homenagens e reconhecimento a outros nomes de soldados que participaram da Revolução e foram descobertos recentemente. A seguir, vamos falar de solidariedade. Crianças do Caminho de Damasco entraram na cozinha de uma pizzaria hoje, se divertiram e lançaram uma campanha que promete arrecadar fundos para a entidade. Essa história a gente conta já no próximo bloco.
O índice de preços ao consumidor amplo teve deflação de 0,23% em junho. Essa é a primeira em 11 anos e foi puxada pelas contas de luz e alimentos, segundo dados do IBGE, que foram divulgados hoje. Esse resultado é o mais baixo para o mês de junho desde o início do Plano Real. Muito bom, né? E ainda falando de economia, a produção de veículos cresceu 23% no primeiro semestre deste ano. Mais de 1 milhão de unidades foram montadas no país. O que puxou o bom desempenho foi o recorde nas exportações. O campo foi um dos principais responsáveis pelo desempenho positivo da indústria automobilística no Brasil. Motivados pelo Plano Safra, agricultores compraram tratores e outras máquinas agrícolas. Isso fez com que a produção no primeiro semestre aumentasse 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de carros, caminhões e ônibus também teve aumento de janeiro a junho, mais de 23% em relação ao primeiro semestre de 2016. Mas nesse setor, a alta foi impulsionada pelas exportações a países da América Latina, principalmente Argentina e México. As vendas para o exterior subiram quase 60%. O bom desempenho fez com que a Anfávia revisse as projeções para este ano. Agora, a expectativa é de crescimento de 21,5% na produção de veículos, ante 12% da previsão anterior. A participação das exportações tem crescido, mas o mercado brasileiro ainda é o responsável pela maior parte das vendas. De cada 10 veículos montados no primeiro semestre, 8 foram vendidos aqui no Brasil. De janeiro a junho deste ano, houve um aumento nas vendas de 3,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado. É o melhor resultado desde 2013. Se a gente considerar que em 2012, 2013, nós tínhamos um mercado de 3 milhões e 800 e o ano passado nós tivemos um mercado de 2 milhões e 50, vamos dizer, é um crescimento pequeno sobre uma base baixa. Então ainda não está muito longe da gente atingir números que permitam reduzir de forma substancial a capacidade ociosa de produção que a gente tem no Brasil. Que esses números continuem aumentando, né? Agora, mudando de assunto, hoje de manhã, 15 entidades assinaram um termo de transferência e colaboração para que possam receber, em uma única parcela, o repasse de recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que arrecadou cerca de R$ 180 mil, e também do Fundo Municipal do Idoso, que foi de R$ 30 mil. Esses valores foram arrecadados graças às destinações dos cidadãos e também das empresas daqui de Votuporanga, que destinaram o imposto de renda nas campanhas Leão Amigo da Criança, do Adolescente e também do Idoso. Muito obrigado pela sua colaboração, hein? E agora uma reportagem para dar água na boca e mostrar o quanto é importante a solidariedade. Uma rede de pizzaria que tem uma franquia aqui em Votuporanga lançou hoje a campanha Bela Ajuda, que vai doar 200 pizzas para a Associação Beneficente Caminho de Damasco. É uma forma de contribuir para que mais recursos ajudem a manter a entidade. E a criançada se divertiu por lá, viu? De calabresa, queijo, catupiry, seja qual for o sabor, a pizza é sempre bem-vinda, em qualquer horário ou dia, não é verdade? E se ela tiver ainda um tempero adicional de solidariedade? Essa é a ideia dessa rede de pizzaria, que já faz há 3 anos a doação de pizza para entidades. Em 2017 serão 3.200 só para Votuporanga, que vão para a Associação Beneficente Caminho de Damasco. Há 3 anos nós fazemos esse trabalho. Iniciou em Rio Preto, com as lojas de Rio Preto, e teve uma proporção legal, uma boa aceitação. E como estamos no conceito de franquia, estendemos para todas as lojas. Então hoje é o 2º ano que acontece com todas as lojas, temos 17 lojas trabalhando nesse momento com a mesma campanha, todos engajados, querendo ajudar o próximo. Eu já tinha essa intenção e foi de encontro com o que a franquia pensa. E hoje, graças a Deus, estamos realizando o primeiro de muitos, com certeza. E as crianças, claro, foram conferir de perto como funciona o processo da pizza. Mas eles não ficaram só olhando, colocaram literalmente a mão na massa. Participaram de todo o processo, de todo mesmo. E a pizza saiu como eles queriam. Nossa, muito delícia. Qual que você gostou mais? A minha. Por quê? Porque eu que fiz. Estava uma delícia, porque todos fizeram com capricho e dedicação à pizza, a todos. Se foi divertido fazer a pizza, imagina então degustar. Gostosa.
Por quê? Porque eu gostei de todas as pizzas. Eu gostei muito e é muito legal. Gostosa? Gostosa. Por que estava gostosa? Porque tinha bacon. Por causa que a pizza é muito legal de se fazer. E o que você achou do sabor da pizza? Cremosa. Agora, a missão da entidade é vender as 200 pizzas. O resultado de todo esse esforço será convertido em recursos para projetos que atendem 85 crianças na entidade. 100% dos valores da venda dessa pizza voltam para a entidade. A Bela Capri está entrando com uma grande dose de amor, de carinho e a dedicação dos meus colaboradores, da imprensa, de todo o pessoal que está envolvido. É uma pizza com sabor de solidariedade e gostinho de quero mais. Compra aí, pessoal. Eu que fiz e todo o nosso pessoal. Muito obrigado, tá? Valeu. Para ajudar a Associação Caminho de Damasco, é só comprar uma pizza direto com representantes da entidade. O valor é R$ 33,90. A promoção vai até o dia 27 de julho. Vamos colaborar mais uma vez. E é com essa bela história que a gente encerra o TV O Jornal. Todos nós desejamos para você um excelente fim de semana. A gente se vê na segunda, às 7 da noite. Até lá. Tchau, tchau.